várias pessoas que arrumam justificativas, né? Eu falo que é justificativas, né? Pro beber e o não beber. Eu não tenho justificativa. Eu, desde pequena, sou de uma família de italiano com espanhol. A gente fazia vinho em casa, né? Tinha vinícola em casa, então a gente sempre bebeu desde pequeno, né? Meu pai era alcoólatra também, né? Meu pai é falecido. E eu falei, pô, eu tô ficando alcoólatra, né? Achei que eu tava ficando alcoólatra ainda, né? E eu fui fazer, né, o que a maioria das mulheres fazem, né? Esconder o dentro da sua própria casa. Durante um ano, né, eu bebi todas, né, dentro da minha casa. Eu espancava meus filhos, eu fazia tudo aquele papel, né, que eu precisei fazer para eu aceitar realmente que eu era uma alcoólatra. Mais uma edição do Vida Nova no Ar, como você já sabe, trazendo informações sobre os males da dependência. E veja agora o que você vai assistir no programa de hoje. O início de uma série de entrevistas sobre o espiritismo e as dependências. Confira uma matéria sobre o alcoolismo nas propagandas. Em nossas dicas culturais, um filme que retrata de maneira fiel os resultados trazidos pelo uso das drogas. E ainda, Dr. Marcos responde às dúvidas dos telespectadores. Drogas, mitos e verdades, de Beatriz Carline Marlatti. Como o nome diz, desmistifica o tabaco e álcool, explicando o que são drogas lícitas e ilícitas. Confira ainda respostas para perguntas comuns. A maconha deve ser proibida? O que é pior, cigarro ou maconha? Drogas, mitos e verdades trazem informações fundamentais que permitem a discussão e a reflexão na família e na escola. Uma publicação da editora Ática. Assista ao filme Hacking por um Sonho, estrelado por Jennifer Connelly. O drama conta as ambições de uma viúva solitária, seu filho e a namorada dele, que acabam viciados em drogas. O filme recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz, categoria que também foi indicado pelo Oscar. Não deixe ainda de ler o livro homônimo, que baseou o filme, escrito por Hubert Selby Jr., publicado pela editora Rocco. Hoje você confere o início de uma série de entrevistas sobre o espiritismo e as dependências. Acompanhe. Olá, programa Vida Nova. Estamos aqui hoje entrevistando Júlia Neso, que é presidente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, e diretora de orientação doutrinária da USA Estadual aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Júlia. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Espiritismo contribui para a prevenção, para o tratamento, ou até para a orientação dos portadores de alcoolismo. Sim, o Espiritismo, através da Federação Espírita Brasileira e também através dos órgãos federativos estaduais, eles têm uma campanha, nós temos uma campanha permanente de prevenção às drogas, assim como nós temos outras campanhas. Então, tem pelo menos meia dúzia de campanhas permanentes em todos os estados brasileiros, e cada estado, de acordo com a sua necessidade, então vai incrementando esta ou aquela campanha. E no estado de São Paulo nós temos então já há muitos anos uma campanha de prevenção às drogas, e também isso acontece em diversos estados brasileiros, eu creio que em todos os estados brasileiros, porque o problema da dependência química é um problema sério que realmente aflige, né, o Brasil inteiro. Então, a nível nacional, existe uma espécie de uma programação que qualquer um poderia ter acesso? Existe algum material, alguma coisa que as pessoas possam acessar? Sim. A Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional, e esse conselho congrega todas as federativas estaduais. E as federativas, através de seus representantes, se reúnem uma vez ao ano para deliberar campanhas, para trocar ideias, trocar experiências, e permanentemente eles têm uma campanha
no que se refere não só à dependência química, mas outras campanhas da família, campanha contra o suicídio, contra o aborto, tem a campanha também contra a pena de morte, enfim, são diversas campanhas, né? Mas essa campanha também da dependência química contra as drogas é uma campanha permanente que, então, neste Conselho Deliberativo Federal, né, é um Conselho Federativo Nacional, se reúnem justamente para traçar diretrizes. E as diretrizes estão traçadas, as federativas estaduais estão trabalhando, cada qual nos seus estados, e tem um material para quem quiser. Não só tem os materiais em forma de folhetos, tem material em forma de apostila e tem materiais também em forma de livretos pequenos que ajudam as casas espíritas que quiserem. Às vezes uma casa tem um problema maior sobre dependência química do que numa outra localidade. Então, e às vezes por uma necessidade, e os próprios frequentadores solicitam uma ajuda maior. Então, neste caso, a Federação Espírita Brasileira tem um vasto material, inclusive, de treinamento para aqueles que são os orientadores das casas espíritas. E esse material a Federação Espírita Brasileira fornece gratuitamente? Sim, eles fornecem. Basta pedir ter um material, né, que são os livretos pequenos, em que sucintamente se fala sobre a campanha, e também tem materiais onde as casas espíritas podem ter uma ideia de como deflagrar uma campanha na sua região ou mesmo no seu próprio centro espírita. Às vezes um centro espírita sozinho não quer fazer uma campanha muito grande, mas ele pode juntar-se às casas espíritas da sua região e montar um programa, né, entre eles, e também trabalhar essa campanha de prevenção, principalmente a prevenção. Tem alguns centros que trabalham também no atendimento à dependência química, mas aí já precisa ter um corpo, vamos dizer assim, médico, né? Precisa de ter pessoas com uma especialização para tratar do assunto. E como as casas espíritas nem sempre, a grande maioria não tem, né, um corpo médico, clínico e pessoas especializadas, então nós trabalhamos muito mais a prevenção, mas não que não tenha. Tem alguns centros que fazem atendimento até muito bem, e também tem no estado de São Paulo, em todo o Brasil, muitas clínicas de atendimento, segundo uma visão espírita, né, para atendimento de dependentes químicos. E a nível estadual também acontece alguma coisa, assim, ou a nível da capital, na USE de São Paulo, dessas atividades, né? Algum material também próprio aqui da região? É a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, mais conhecida como USE, né? É verdade. Faz alguns anos ela vem trabalhando um programa que ela própria elaborou, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual, né, que é a reunião dos representantes das USEs de todas as regiões do Estado, e a USE, então, distribuiu para todas as casas espíritas para que pudessem trabalhar um programa de prevenção às drogas, né, à dependência química. E esse programa consiste exatamente em alertar e trazer o assunto sobre dependência química, não só para serem conhecidos, mas para serem estudados, e para que os orientadores das casas espíritas, os expositores, os evangelizadores possam ter um conhecimento a respeito do assunto e de levarem esses conhecimentos para os seus alunos, para os seus evangelizandos e também para o público em geral, né? Ok. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar já continuando a nossa entrevista com Júlia Nézio. Você sabia que o alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo? Bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte.
BB Catulo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Chegou, virou, botou pressão, balançou, balançou. Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. Você sabia que as principais causas de morte por álcool são os acidentes automobilísticos, cirrose hepática e o suicídio? De volta ao programa Vida Nova, hoje entrevistando Júlia Neso, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a contribuição do Espiritismo na prevenção e no tratamento do alcoolismo. Na primeira parte, a senhora comentou sobre alguns encartes, alguns folhetos, né, que falam ou que ajudam as instituições a se organizarem para um trabalho de prevenção ou de educação em relação a vários assuntos, entre eles a dependência química. Podia falar um pouquinho deles? Como é que ele é, como é que ele não é? São diversos materiais. A Federação Espírita Brasileira produz diversos folhetos, cartazes para serem colocados nas casas espíritas sobre essas campanhas todas, que são a campanha da família, campanha contra o aborto, contra o suicídio, pena de morte. Tem outras campanhas, como por exemplo da evangelização infantil e sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem também essa campanha de prevenção às drogas, né? Então, não só o material em forma de cartaz, também existem folhetos e também existem os livretinhos pequenos em que as pessoas que quiserem, os centros que quiserem, podem solicitar à Federação Espírita Brasileira. Eles enviam gratuitamente esses folhetinhos, cartazes, todo o material, vamos dizer assim, publicitário para que as casas espíritas possam utilizar. E esses folhetinhos justamente dão uma síntese, né, e dá uma ideia para que a pessoa possa utilizar numa campanha interna dentro da sua própria casa espírita. Por exemplo, incentiva, motiva os trabalhadores para que esses assuntos possam ser tratados não só na parte da evangelização para a mocidade, mas também dentro da assistência social, dentro da assistência espiritual e, sobretudo, nos cursos de educação espírita que nós temos dentro das nossas casas. Eu acho que todos esses assuntos devem fazer parte de um conteúdo programático, porque são assuntos do nosso dia a dia. E a federação, ela se dispõe a enviar esse material para todo o Brasil. Como gratuitamente, né? Eles mandam Basta gratuitamente. Entrar em contato e solicitar. Eu não tenho certeza se eles cobram talvez alguma contribuição para o frete, mas eu tenho a impressão que eles mandam para todo o Brasil. O material é sempre gratuitamente, eles mandam. Né? E as federativas estaduais também, né? Tem federativa que tem material próprio. Eles também ajudam a suprir as necessidades do seu estado e junto com o material da Federação Espírita Brasileira também tem o material das próprias federativas estaduais. Então, acho que as casas espíritas não têm muita dificuldade de realizar as campanhas, sobretudo eu acho que a da dependência química, nos dias atuais em que os nossos jovens, muito jovens, mesmo na média, as classes menos, vamos dizer, financeiramente aquinhoadas, aliás, não tem classe, né? Todo mundo hoje tem um problema muito sério nas suas famílias em relação às drogas.
e a dependência química de uma maneira em geral. O jovem começa a utilizar a bebida alcoólica muito cedo, né? A utilização do tabaco, a utilização das drogas propriamente ditas. Então eu acho que é uma campanha permanente, muito necessária mesmo, e principalmente a nossa casa espírita tem muito a contribuir. Ela não deve ser uma casa somente para dar a sopa, para dar o alimento, para ajudar as pessoas necessitadas, mas eu acho que uma grande caridade é de levar o esclarecimento. E o esclarecimento, a prevenção, a ajuda, não só na parte, vamos dizer, material, né, da ajuda necessária, mas da ajuda médica. Muitas vezes o assistente não tem nem condições para ter um bom atendimento médico, mas eu acho que a questão das drogas está pegando de uma maneira muito pesada em cima de todas as famílias. E nesse sentido, um outro aspecto dentro do espiritismo, vamos dizer assim, cientificamente a gente detecta, né, que a dependência química é uma herança genética. Se não é a doença que a gente herda, é a predisposição à doença que a gente herda. Dentro da visão reencarnacionista do espiritismo, como que o espiritismo vê essa disposição ou predisposição genética? Eu diria que essa predisposição genética é uma questão de sintonia e afinidade. Então, como os seres reencarnam próximos por sintonia, afinidade, por questões também de reajustamento, de resgate, de crescimento em conjunto, etc. Então, é claro que numa família que tem um pai muito propenso à utilização de bebidas alcoólicas ou de qualquer tipo, né, de dependência química, eu penso que geneticamente não seria o caso, porque não tem como herdar geneticamente, mas a propensão sim, e essa propensão diz diretamente, segundo a visão espírita, da sintonia e da afinidade. Você acaba sempre escolhendo o pai, a mãe, né, escolhendo aquela família de acordo com as suas aspirações interiores. Então, uma pessoa que gosta muito de beber, assim como a gente costuma dizer que atrás de um bêbado tem um bêbado espiritual, né? Atrás de um drogado sempre tem um viciado, tem outro viciado. Atrás de um mentiroso tem sempre um mentiroso atrás. Então, eu creio que essa sintonia e afinidade também é válida no que se refere à reencarnação. Obrigado, Júlia Neso, pela sua contribuição. Estamos aqui encerrando essa etapa do nosso programa e vamos voltar em breve com mais entrevistas. A doutrina espírita, como filosofia, ciência e religião, não pode fechar os olhos para todos os males que estão acontecendo na sociedade. Inclusive, é lógico, o problema das drogas, o problema da dependência química. Se pretende promover o ser humano, há que auxiliá-lo a vencer todas as mazelas que fazem parte da sua vida. Drogas sempre houve drogas no mundo, mas, atualmente, logicamente, o problema das drogas avultou tanto que já atinge quase que chegando a um caos social. Então, logicamente, neste momento, a doutrina espírita não pode se manter inerte, ela tem que começar a trabalhar. E ela pode fazer isso de várias formas, através do atendimento fraterno nas casas espíritas, atendendo aqueles que têm já problemas em casa ou familiares, promover a conscientização nas mocidades espíritas, nos trabalhos de evangelização infantil e até mesmo nas reuniões públicas de evangelho, onde estão presentes familiares, onde estão presentes pessoas, de um modo geral, que vão passar a conhecer todos os problemas das drogas, como que elas se inserem junto à pessoa, junto à família e principalmente o caminho para se conseguir vencê-las. A doutrina espírita, as casas espíritas podem também dar um apoio muito forte para o funcionamento dos grupos de anônimos, seja narcóticos anônimos, seja alcoólicos anônimos, seja também grupos do amor exigente, grupos que podem auxiliar. Estudar a doutrina espírita é ótimo, promove o conhecimento. Praticar o amor é muito melhor, promove o ser humano. Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, o Centro de Convenções Manaus, no estado de Amazonas, sediará a Convenção dos Alcoólicos Anônimos. Obtenha informações através do site www.alcoolicosanonimos.org.br.
Chegamos agora ao seu espaço aqui na TV Mundo Maior. Além de sugestões de matérias, recebemos também algumas dúvidas que vamos tentar esclarecer agora. Temos aqui o e-mail do Eurípides Clemente Josias, que é de São Paulo, capital. E ele diz assim: por que os cientistas não desenvolvem um projeto de vacina contra o alcoolismo, já que é uma doença? Olha, Eurípides, logicamente os cientistas têm trabalhado muito nessas pesquisas, mas até agora não houve nada com sucesso. Na realidade, o alcoolismo é uma doença que dá dependência psicológica, há um problema psicológico envolvido. Então, logicamente, dificilmente vai se conseguir uma fórmula mágica que a pessoa tome lá e deixe de ser um alcoólico sem isso. Vai depender realmente do esforço de cada um de lutar contra o alcoolismo para poder mudar hábitos, mudar a sua convivência social, a sua forma de viver e de encarar as coisas. Só assim nós vamos realmente conseguir vencer esse problema do alcoolismo. Você também pode participar do nosso programa. Acesse www.tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. Preencha os dados e clique em Vida Nova. Pronto, agora é só enviar a sua mensagem de crítica ou sugestão. A telespectadora Ana Maria Correia escreveu um e-mail perguntando por que as propagandas de álcool ainda são permitidas. Olha, Ana Maria, a resposta você confere agora nesta. A Associação de Bebidas Alcoólicas à Sensação de Felicidade e Bem-Estar tem induzido muitas pessoas a consumirem maior quantidade dessas substâncias. Tamanha a influência da mídia que a proibição da propaganda de cigarros nos meios de comunicação brasileiros levou a uma queda no consumo do tabaco, principalmente entre os jovens. Segundo o movimento Propaganda Sem Bebida, o mesmo deveria acontecer com os comerciais de álcool, que são responsáveis pelo consumo precoce e abusivo. A propaganda ela é para atingir o consumo. E essas propagandas direcionadas para a juventude mais ainda, né? Não sei se vocês se lembram daquelas publicidades sobre a tartaruga fazendo a embaixada. Então aquilo foi que deu um boom naquela época de crianças de 10 anos tomando cerveja. Para que a campanha tenha sucesso, é fundamental a colaboração de toda a sociedade. Com o objetivo de sensibilizar a população, a Aliança Cidadã no Controle do Álcool já recolheu um grande número de assinaturas. Nosso movimento, o Movimento Propaganda Sem Bebida, visa exatamente isso. Tentar tirar a publicidade sobre o álcool da televisão e na mídia em geral. O Sindicato dos Fabricantes de Cervejas e Bebidas de modo geral, é claro que não apoiam essas restrições às propagandas, por receio de prejudicar suas vendas. Para justificar, alegam que é um erro pensar que a publicidade induz ao consumo. Os comerciais de cerveja e de álcool de modo geral, eles estimulam o uso da bebida? De forma alguma. Eu nunca fui induzida por comercial nenhum, e sim, eu fiz sempre tudo por livre e espontânea vontade. Propaganda, a essência é incentivar, né? Aqueles comerciais, eles seduzem, né? Sempre ambientes bonitos, gente bonita, e a pessoa acredita que, sei lá, consumindo o produto também vai chegar naquele patamar. Um estudo realizado com jovens americanos mostrou que para cada anúncio de bebida alcoólica visto por mês, o consumo de drinks entre a faixa dos 15 aos 26 anos aumenta em 1% em média. Bom, Ana Maria, além do problema de se permitir a publicidade de bebidas alcoólicas em horários nobres, principalmente na TV, nós temos também que essas propagandas têm explorado muito a sexualidade. Isso tem trazido um prejuízo muito grande, porque é realmente uma situação difícil de se controlar. Explora os jovens, pessoas que estão muitas vezes iniciando na puberdade, não têm experiência nenhuma com a sexualidade, com o uso da sexualidade, e já vê propagandas que tentam mostrar a ideia de que a pessoa que faz uso de bebida alcoólica ela tem uma melhor sorte no relacionamento com o sexo oposto, que conhece
que consegue, né, para os rapazes, melhores mulheres, né, e aí isso realmente é complicado, porque você luta com uma arma que prejudica demais os nossos jovens. Já há publicidade, inclusive, que tem explorado, tentando atingir, direcionada para crianças, inclusive. Isso realmente é muito grave. Mas nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que há a lei de causa e efeito. Então, para tudo aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos colher um efeito lá na frente. Se o plantio foi bom, a semente é boa, nós vamos fazer uma colheita também boa. E se foi mal, a colheita será mal. Então, logicamente, aqueles que hoje exploram dessa forma desordenada a publicidade da bebida alcoólica deveriam repensar a sua situação. O que estão fazendo com os nossos jovens? Lembre-se que eles que estão plantando hoje para colher amanhã. É uma luta que nós temos que abraçar, porque os nossos jovens realmente merecem melhor respeito. O grupo Jogadores Anônimos de Campinas realiza reuniões abertas todos os domingos às 16 horas. Os encontros acontecem na Rua Guaraci, número 38, no bairro de São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Você assistiu Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Se você também quer fazer parte deste clube, associe-se. Ligue para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E o programa Vida Nova vai ficando por aqui. Mas não fique não. Você fique por aí que nós te aguardamos no próximo programa Vida Nova. Até lá! No próximo programa você acompanha uma entrevista sobre o espiritismo e o tratamento das dependências, além de uma matéria sobre os cleptomaníacos. Continue em sintonia com a TV Mundo Maior.